Não há uma pessoa que não passe por luto. Todos nós vivenciamos lutos. Lutos por morte de pessoas, luto por coisas, luto por pets. Um luto muito forte é o luto por animais e luto por situações na vida. Situações de relacionamentos, de emprego, profissão, de saúde física. Então, estamos aqui no 3º episódio do Logocast, de enlutado para enlutado. Como trabalhar o luto na vida do terapeuta, do profissional e também do seu paciente. Porque, afinal de contas, a vida é assim, a vida é essa montanha-russa. Ora perdemos, ora ganhamos. Ora celebramos, festejamos vitórias e ora choramos as nossas perdas e precisamos vivenciar também, cada um no seu particular, o luto. E reconhecemos que a terapia, ela é um caminho altamente assertivo, de referência para o tratamento. E nós estamos focando de uma maneira muito forte, priorizando a importância do trabalho do luto na visão sistêmica. Eu sou Marisete Rodrigues, eu sou coordenadora e professora do Instituto Logos, Logos Estudo da Família. No Instituto Logos nós temos vários cursos. O carro-chefe é o curso de formação em terapia sistêmica com indivíduos, com casais e com famílias, e tem um agregado. Nós agora temos também a certificação como pós-graduação reconhecida pelo MEC. Na Logos nós temos vários cursos com temas específicos. Um deles é luto. Eu não aceito alguém que trabalhe com um paciente sem saber trabalhar luto. Isso para mim é inconcebível. Também não aceito como trabalhar luto, não entendo como trabalhar luto sem estar inserido na família. Porque os maiores lutos das nossas vidas acontecem dentro das nossas casas, das nossas histórias de vida, com os nossos familiares. Por isso que um terapeuta sistêmico é importante falar, compreender e aprender sobre luto. Nós temos o curso que estamos lançando, veja aí o link para você ter mais informações, para fazer a sua inscrição, que é um curso que é um guia de passo a passo para você, terapeuta, trabalhar em processos de luto. Trabalhar com o paciente pode ser no nível primário. O nível primário de processo de luto é o nível de trabalhar com aconselhamento, onde não tem sintomas, mas que precisa primordialmente de muita psicoeducação. Ensinar sobre o luto. No nível secundário, é onde o paciente tem mais sintomas emocionais, principalmente 2 sentimentos que sobrecarregam e patologizam o paciente, que é raiva e ressentimento. E o nível terciário é quando o paciente já necessita de medicação, ele precisa de todo um tratamento avançado, que assim, aí sim, terapeutas, médicos é que vão tratar. No curso você conhece os 3 níveis. No curso também você vai conhecer as 3 categorias que eu montei sobre terapia de luto. Um é o luto natural. Não sei se você, Karina, Tiago, Leide, conhece. Luto natural é um luto da morte de uma pessoa que se espera a morte dela. Como, por exemplo, um idoso. Uma pessoa que veio e cumpriu a sua missão, Foi criança, foi jovem, adulto, montou sua família, se constituiu profissional. E todos nós vamos morrer, naturalmente. A pessoa chega na fase avançada de idade e morre. Então, esse grupo é chamado de luto natural. Ele requer uma estratégia específica terapêutica para ser trabalhado, para ser usado diante desse luto. O luto interrompido, ele já é diferente, que é o luto que o Tiago vivenciou e vivencia, Que sua vida estava indo bem, Tiago. E você ali voltando para casa num trem, numa viagem de trem, quando de repente perde a perna direita e o seu pé esquerdo. Foi interrompido. Então, o luto interrompido
também o que a Leide vivenciou. Você tinha uma perspectiva, né? Sim. Como você disse, de um bom relacionamento, de um bom casamento, de ficar velhinhos sozinhos, Sim, de ver total. os filhos crescerem. E esse projeto foi interrompido com a morte do marido. Sim. Também é uma outra característica desta categoria. O luto interrompido, ele pode acontecer com tragédias naturais, né? Quando vem uma chuva, um terremoto, e aí interrompe histórias de tantas pessoas. O suicídio também é um luto interrompido. É aquele luto que não se espera. Geralmente um jovem, geralmente uma pessoa que não tem uma comorbidade, uma doença física, e ela vem ao óbito. Tem mental, doença mental, mas não tem física, não é aparente. Então, esse tipo de luto, ele tem que ser trabalhado de uma outra forma, com outras estratégias, com outro guia, com outras intervenções. E o terceiro tipo de luto, que para mim é o que mais me custa, é o que eu acho mais, Marisete, né? Como terapeuta, eu acho mais difícil. É o luto complicado, é você desistir do que não teve. Por exemplo, uma paciente que eu atendia e que ela de repente acordou que ela estava com mais de 50 anos e ela não se casou e não gerou filhos. E ela falou, e agora? Eu falei, se você quer ser mãe, você pode adotar. Não, eu queria gerar meu filho. No caso dela, não teve condições. Então, foi um luto complicado de desistir do que não teve. Também desistir subjetivamente do que não teve. Por exemplo, eu posso sonhar com a mãe, do jeito que eu gostaria que a minha mãe fosse, mas essa mãe, por causa da história de vida dela, não não virá, do jeito que eu gostaria de ter. Aquela profissão que eu sonhei e gostaria de ter e não foi possível vir. Aquele parceiro, aquela parceira, um cônjuge, que não é como eu gostaria, que eu sonhei tanto desde criança. Então, são lutos. Há uma frase que diz o seguinte, para esse luto, a pessoa precisa esvaziar o copo, a taça, para encher de novo. É o luto de um filho adotivo, que ele precisa se despedir da família biológica para abrir espaço para adotar e pertencer à família adotiva. Esse é o terceiro tipo de luto. Então, no curso, terapia do luto, no processo, né? Processo de luto na visão sistêmica, eu ensino cada um dessas categorias, ensino também como acontece, quais são as intervenções indicadas para cada uma delas. Mas as reações, e luto nós trabalhamos com reações. Quais são as reações que, na minha experiência, têm sido as mais evidenciadas, que realmente interferem, que são comuns ao processo de luto, mas quando não trabalhadas, elas se tornam grandes obstáculos para a pessoa prosseguir a vida, se reorganizar e prosseguir a vida, que é a raiva e o ressentimento. E eu queria ouvir de vocês, tanto na experiência, né, Tiago, na sua experiência vivida, Leide, tanto para a Karina, na experiência com pacientes ali no CTI, vivenciando o luto. Como é que foi viver a raiva e ressentimento? Eu acho que a raiva acho que vem normal quando você não aceita, né, aquilo que aconteceu. E qual foi a sua raiva, Tiago? A raiva foi de eu não poder ter evitado aquilo, né? Ou achar que eu poderia ter evitado. Como você poderia ter evitado? Não, acho que hoje eu não poderia ter evitado. Mas naquela época você estava com raiva. Sim, na época eu estava com raiva e ficava procurando coisas que eu poderia ter feito diferente naquele dia ali para evitar, né? Em vez de estar no trem, eu estar no van, em vez de estar no trem, eu estar no ônibus. E eu ficava meio que me julgando, tentando botar a culpa em mim, como se eu fosse o culpado daquilo ter acontecido. De ter perdido a perna. Tipo, eu poderia ter evitado aquilo, e eu não poderia ter evitado. Da forma que aconteceu, eu não poderia ter evitado. Né?
Então eu me culpava muito. E a sua raiva, ela provocava o quê? Isolamento, agressividade, reatividade? Eu passei por tudo isso aí. Logo no início eu fui muito receptivo às pessoas, né? Fizeram uma festa, meus amigos, familiares, e depois eu meio que caí, né, nesse isolamento. Eu não queria ver ninguém, eu não conseguia fazer as coisas que eu fazia antes, então isso me incomodava, então eu acabei me isolando, né? E depois de me isolar e eu não conseguir fazer as coisas que eu fazia antes, veio a raiva, né? E eu ficava muito agressivo mesmo, assim, de eu não querer ver, e a pessoa insistia, eu falava, não quero ver, acabou, hoje eu não quero ver ninguém e tal. E isso foi me enfiando cada vez mais num buraco, e eu fui me isolando e ficando ali até eu encontrar aí a terapia ocupacional, psicólogo, para ir me tirando daquele buraco que eu Porque a raiva, ela provoca depressão, né? Porque ela vai minando a energia de vida interna. Então, muitas pessoas falam assim, eu fiquei com depressão porque eu perdi minha mãe. Falei, a raiva, que é uma reação do processo de luto, foi tão forte, você não conseguiu vencer, que fica nas entranhas, corroendo a energia de vida, aí vem a solidão, e aí você conseguiu ultrapassar. Consegui, com a ajuda da terapia, né? Diversas terapias, né? Psicólogo, a fisioterapia, o grupo, né? Eu particularmente, no meu caso, né? Falando de mim, foi o que realmente acho que me tirou, o que me puxou desse buraco foi vivenciar com outras pessoas, né? Passando por situações diferentes, mas querendo viver. Quando eu queria me isolar, as pessoas já tinham passado por esse momento e estavam querendo viver. E eu fui entendendo por que não eu? Por que eu não poderia estar vivendo também, querendo viver, querendo voltar a viver, ser feliz e tudo mais. Então isso me ajudou a entender, né, o que eu estava passando e o que eu tinha que passar para sair daquilo ali. Sim. E você, Leide? Na verdade, assim, o primeiro sentimento foi realmente me sentir impotente. Na verdade, eu queria ter feito mais. No meu entendimento, eu poderia ter salvado, né? Então, quando eu vi que eu realmente não tive como salvá-lo, eu fiquei com raiva, assim, tipo, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse pego um carro, se eu morasse próximo a um hospital, eu ficava o tempo todo imaginando, assim, eu acho que o SAMU demorou muito, eu acho que a médica demorou muito a vir, e assim, e aí depois eu tive que entender que, assim, eu fiz tudo que eu podia, assim. Na verdade, eu fiquei pensando, poxa, ele tinha feito exames 15 dias antes, e estava tudo bem, e assim, da parte cardiológica, né, e aí eu falei assim, será que viram direito? Será que ficou faltando aquele outro exame? E eu fiquei assim, pensando o que deu de errado, por que deu errado. E assim, depois eu tive que entender que não foi. Mas qual era a sua reação raivosa? Raivosa, eu fiquei isolada e assim, eu não gostava quando as pessoas me perguntavam o motivo por ele ter falecido. Ele estava doente. O que aconteceu? Eu ficava... Eu não sou uma pessoa grosseira, eu normalmente sou mais gentil, assim, mas por dentro a minha vontade era de esganar a pessoa, porque eu não queria, sabe, aquela pergunta. Aquela pergunta me feria, porque eu via que aquela pergunta relacionada à morte dele me fazia relembrar todo aquele cenário. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu falo tranquilamente, mas, assim, naquele primeiro momento era uma raiva mesmo muito grande de ter que vivenciar tudo aquilo de novo. Então, assim, eu não queria falar. Karina, e você que médica, trabalhando no CTI, com vários enlutados, tratando deles, né? E vendo que eles estão vivenciando essas reações, esses sentimentos. Eu acho que, em primeiro lugar, eles olham para eles mesmos e têm uma sensação assim do que eu deixei de fazer para prevenir essa situação, né? Às vezes é um exame que deixou de fazer, a demora na procura pelo atendimento médico, a negligência com a própria saúde, cuidado com o corpo, tabagismo, alcoolismo em excesso, falta de atividade física, má alimentação, né? Então, acho que passa toda uma reflexão sobre como eu levei a minha vida. Sim. E que desperta
às vezes, raiva pode estar relacionado ao diagnóstico, né? Por exemplo, um diabetes com lesão de órgão-alvo, né? Que às vezes está relacionado a uma alimentação, a um descuido com o tratamento, né? E aí você chega na fase final, por exemplo, de uma hemodiálise. E um outro tipo também de forma de manifestação dessa raiva é manifestação de raiva contra a equipe, né? De arrumar um culpado por aquela situação, né? Contra a equipe, contra o hospital, às vezes contra a família, né? Você externaliza aquilo, às vezes, em forma de agressividade contra a equipe. Então, às vezes, pequenas falhas de comunicação ou pequenos ruídos que acontecem durante a internação, porque falhas acontecem, né? Somos humanos, né? Às vezes uma falta de um sorriso, às vezes uma porta que bate mais alto, é um motivo, às vezes, de uma queixa na ouvidoria do hospital de que aquela pessoa fez isso, aquilo comigo. Mas tudo, na verdade, uma expressão de raiva. Expressão, né? De raiva pelo processo de adoecimento, né? Que o enfrentamento, às vezes, está sendo muito desafiador. Então, eu acho que cabe a nós, como profissionais de saúde como um todo, né, a equipe, ter esse entendimento, né? De que nessa fase diversos sentimentos podem acontecer e não são diretamente contra nós. Então, mas principalmente dentro de um contexto religioso. É difícil, no contexto religioso, a pessoa aceitar que o outro tem o direito de estar com raiva. Tem o direito. Raiva de si mesmo, raiva de Deus. Olha, como eu já ouvi pessoas dizendo raiva de Deus que não ouviu minhas preces, que não atendeu minhas preces. Sim. E eu digo, pode xingar, pode falar que o desaforo que você sentir vontade. Deus é muito maior do que isso. Mas aquilo que a pessoa está internalizada. E, tecnicamente, ajudar a vomitar a raiva... num papel, escrevendo, não em cima da equipe ou vomitar, né, em relação às pessoas, para se limpar, porque depois da raiva o processo terapêutico ele ganha uma outra condução interna, de encontrar mais sentido agora. Sim, o conversar me ajudou muito. Sim. Né? Conversar com pessoas me ajudou muito. Eu acabava falando meus problemas, outras pessoas falavam os problemas dela. Aí a pessoa falava como passou por aquele problema, eu já tinha passado por o problema dela também, tentava ajudar. E isso ajudava bastante. Olha, muitas pessoas ficam assim, fulano só fala do que aconteceu, da perda. Gente, trabalhar a raiva é trabalhar com a fala. Falar da perda, repetir várias vezes, cura. Porque enquanto vai falando, você está arrumando os pensamentos que anteriormente estavam totalmente desarrumados. Então, por isso, ir falar dentro daquilo que a pessoa vai... Olha, antes eu não conseguia falar desse detalhe, agora eu já falei, já acrescentei esse detalhe. E aí você vai ver que vai sendo um crescente do que a pessoa vai fazendo por ela mesma. Para olhar com dignidade, né? Eu sou digna de viver. Porque enquanto eu achar que eu estou culpada, eu não vou me dar a possibilidade, né, de viver. Pelo contrário, eu vou me penitenciar. E tem muitas pessoas que acabam se penitenciando, sucumbidas na raiva ou no ressentimento. Eu gosto de pensar assim, para enterrar um falecido, se eu tiver raiva, eu não enterro. Claro que vai enterrar, porque o corpo vai ficar lá, né? Mas emocionalmente, você vê, olha, fulano não enterrou. Porque cria-se um livro caixa. Como é que eu vou enterrar minha mãe se eu acho que eu estou devendo? Ou como é que eu vou enterrar se eu acho que ela foi embora me devendo? Há alguns anos, eu atendi uma paciente que ela ficou com a culpa da morte do pai dela. O pai dela estava internado e ela tomou a decisão de fazer uma viagem. E ele faleceu naquele período que ela estava viajando. Ele estava internado, o que tinha que fazer foi feito ali naquele hospital, mas criou a verdade interna para ela, que ela era a responsabilidade, que ele não teria morrido se ela não tivesse viajado. Então, ela, como uma forma de se
penitenciar, ela passou a visitar os hospitais e fazendo prece por todos os pacientes. Só que ela passou a fazer de uma maneira inconveniente. Porque tem pacientes que é um momento que ele não quer falar com ninguém, mas ela ficava insistindo. Outros pacientes estavam naquele momento com o número de vagas, né, um número limitado, e a família precisava subir. Ela subia, tirava a vaga de alguém da família. Várias situações, né? Então, quando ela foi para a terapia e eu comecei a observar, e a pergunta que eu fiz para ela era: para que você faz essas visitas? Inconscientemente, era a forma dela espiar a culpa que ela ficou de não ter ido falar com o pai, de ter achado que não falou de Jesus o suficiente para o pai dela. E aí ela, então, colocou na cabeça que ela nunca mais ia deixar de falar. Então, veja como que a raiva, a culpa respinga na vida da pessoa em vários relacionamentos. Vocês conseguem lembrar, assim, olha, o que você viveu respingou de alguma forma? Na verdade, assim, já ao contrário, quando você falou do livro Caixa, assim, eu acho que esse processo, né, de melhoria, vou dizer assim, do luto, eu tenho essa consciência do meu livro Caixa tá zerado, assim. Porque aí então, dói, assim, dói, mas assim, o coração tá em paz. Tá em paz. Não tira a dor, né? Tanto pela morte da minha mãe, como também pela morte do meu esposo, assim. Porque, assim, eu fui uma boa filha e eu fui uma boa esposa. Então, assim, ele foi um bom esposo. Então, assim, não tenho... Nós, na verdade, a morte dele zerou aquele capítulo. Então, eu não fiquei devendo nada. Então, nem ele ficou me devendo nada. Então, assim, na verdade, o nosso relacionamento foi um relacionamento muito bom. Então, assim, na verdade, eu falo, né, que eu guardo esse sentimento numa caixinha. Porque realmente está numa caixinha. E quando eu sinto saudade, eu vou lá e pego de volta. E assim... E você sabe que porque o livro Caixa Zerado não tira a dor, mas o coração está em paz. Sim. E quando você vai num velório, que você vê o livro Caixa defasado, você vê a histeria. É verdade. Você percebe, não precisa ninguém mais ser profissional, que agora vocês podem observar. Você observa, né, o quanto está difícil, porque inconscientemente o livro está defasado. E para você, Tiago? Eu acho que o meu também está zerado, né? Eu tenho uma aceitação hoje bem legal, mas no início foi bem traumático, assim, porque eu acabei respingando raiva em pessoas que me queriam bem. Né? Minha mãe, por exemplo, cuidava de mim, então a minha mãe sofre até hoje ainda um pouco. Acho que meu livro acho que está zerado, de repente dela não. Então ela sente ainda a perda, é muito preocupada ainda quando eu saio, né? Mesmo tendo 30 e poucos anos de idade, 36 anos de idade, 35. Então, naquele momento ali, eu respinguei para bastante gente, assim, muita gente se sentiu mal, não por eu estar com raiva, mas se sentindo impotente, né? De uma certa forma de me ajudar. E aí, o que, doutora Karina, a equipe pode fazer quando percebe que estão respingando raiva e ressentimento na equipe? Assim, um dos casos, assim, né, me lembrei aqui de um dos casos mais difíceis que eu tive recentemente, de uma paciente de 76 anos que internou para fazer uma cirurgia eletiva, por decisão dela, né, e ela tinha um filho que era advogado, e a especialidade dele era processos médicos. E essa paciente complicou dessa cirurgia, teve 3 reinternações no CTI, na terceira delas, né, infelizmente ela faleceu, mas nesse processo de reinternação em que ela estava extremamente grave, esse filho ficou muito reativo, com bastante raiva, inclusive ameaçando, não respeitando a entrada, né, nos horários predeterminados, dizendo que ia chamar a polícia, enfim. E por fim, no meu dia, que era o dia de conversar, né, com as famílias, foi o dia que a bomba estourou, e estava todo mundo já olha, ele vem aí, ele vai fazer, ele vai acontecer, e vai ser difícil, ele já ameaçou todo mundo, ele vai quebrar tudo, vamos chamar o segurança. Eu falei, gente, calma, vamos conversar, né, vamos tentar entender o que
está se passando já, eu pensando em todas essas situações. E aí, assim que ele chegou, ele era um homem grande, uns 2 metros, forte. Ele já veio com um livro da OAB embaixo do braço. Uau, uau. Eu nem sabia até então, né, que a especialidade dele era essa, mas eu chamei para conversar numa sala à parte, né? Tirei ele da beira do leito, que é uma das coisas que a gente faz nesse protocolo, né? Organização do ambiente, que não seja interrompido, que a gente possa ter um olho no olho ali, né? Realmente sentir a emoção da pessoa. E eu deixei ele falar. Eu falei, como que você está se sentindo? E aí ele já começou a chorar, contar a história daquela mãe. Você o acolheu. E chegou no ponto crítico que ele se sentia culpado por ter decidido a cirurgia da mãe. Né? Então, o ponto todo era esse. Tipo, ele olhava e falava, se ela não tivesse operado, ela não estaria morrendo. Isso é responsabilidade minha. E, na verdade, ele estava tentando colocar isso para a equipe, jogar para todo mundo. Né? E eu fui ali trabalhando com ele, que tudo tinha perdas e ganhos na vida, né? Que as intercorrências eram possíveis, e mostrando para ele que também ela tinha o desejo de fazer aquela cirurgia. E ali ele falou mais ou menos 1 hora. E aí, no final, ele falou assim, você me quebrou. Você me quebrou, muito obrigada. Ele falou assim, foi uma sessão de terapia para mim. Porque se você tivesse ficado reativa a ele, ia Exatamente. ser um choque. Ia ser um choque. E aí ele falou assim, você sabia que eu ia vir? Aí eu, não, eu sabia que você ia vir para visita. Ele, por que você me colocou aqui? Eu falei, não, para a gente ter mais privacidade, a gente conversar. Ele todo ressabiado, né? Eu falei, não, para a gente ter mais privacidade, você pode ficar à vontade quando você precisar conversar, você precisar falar. Então, ele foi acolhido, ele teve as emoções acolhidas. Então, assim, eu sempre, nessas circunstâncias, olho, assim, o ponto de vista do paciente. O que está causando aquilo, né? E esse é o lugar, no nosso lugar como profissional, né? Se o paciente vem vomitar a raiva ou o ressentimento, nós somos esse depósito que ele vai, mas a gente sabe que não é com a gente como pessoa, exatamente, e sim por aquilo que ele está vivenciando. É. No dia 17, às 20 horas, nós vamos ter uma aula gratuita, especial. E nesta aula eu prometo falar mais sobre como detectar os sentimentos de raiva, de ressentimentos e falar como propor os rituais de despedida. Todo luto precisa vivenciar o ritual de despedida. É a despedida para nunca mais lembrar? Não, isso é impossível. Impossível. Mas é um ritual para que deixe o que tiver que deixar no tempo que pertenceu e passa a se relacionar de uma outra forma. Por exemplo, a Leide não tem como dizer que o marido nunca existiu, mas ela se relaciona com ele hoje de uma outra forma. Porque ele vai estar para sempre. Então, no dia 17, às 20 horas, de uma maneira gratuita, faça a sua inscrição. Tem o link, mas se você já quiser fazer a inscrição para o curso de terapia no luto na visão sistêmica, as inscrições estão abertas. Aproveite o preço promocional e faça a sua inscrição. Lembrando que você vai receber bônus, como entender a interferência do luto na aprendizagem, entender como o divórcio é um luto doloroso, e nós precisamos também aprofundar sobre isso, entender como a terapia de grupo ela é assertiva, é uma logística, um referencial que dá muito certo. Também tem um bônus sobre rituais e o genograma no luto. E vamos ter 5 encontros ao vivo. Desses encontros ao vivo, nós vamos fazer supervisões de casos. E o caso pode ser o seu, hein? Olha, o caso que você supervisionado nesse encontro mensal pode ser o seu. Então, clique no link, faça a sua inscrição e venha participar conosco sobre terapia no luto na visão sistêmica. Mas também, dia 17, anote na sua agenda.
aula gratuita, um aulão, não sei nem como chamar, se é super aula, se é aulão, mas vai ser um encontro ao vivo, onde vamos falar tudo que nós falamos aqui no podcast, principalmente o que acabamos de falar, porque eu, como profissional, entender as reações, acolher as reações. Eu não posso propor um ritual de despedida se a pessoa ainda está com raiva. É um erro técnico. É um erro técnico. Porque ele vai fazer por uma questão formal. Mas aqui dentro não vai acontecer. Gostaria que cada um, então, deixasse uma palavra de esperança, né? No lugar que você ocupa, que você vivencia, que você representa, para que aquela mãe, esposa, que estiver te ouvindo, Leide, o que você gostaria de dizer para ela? Sim, para todas as pessoas que passam por esse processo de luto, assim, e que você entenda que existe aquele início que é bem complicado, mas que o seu retorno, ele acontece. Então, assim, vai ter essa esperança, vai ter o retorno, é só confiar e fazer as terapias, enfim, seguir o caminho, o percurso normal, mas não deixar se afundar, porque vai ter realmente o seu retorno. Tiago. Deixar a mensagem para as pessoas que se isolam, que foi o meu caso, procurem ajuda. Não deixa o tempo passar. Quanto antes você procurar ajuda, né? E tá junto com pessoas que entendem do caso, o psicólogo ou o terapeuta, ou o que seja, um grupo de ajuda, você consegue sair, consegue entender um pouco do que está passando na sua vida e vai conseguir melhorar bastante. E aonde te encontra? Me encontra ou no Parque Olímpico, treinando, ou no Instagram. Thiago_para-atleta. Ok. Doutora Karine. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar fazendo essa troca, a Marisete, a todos vocês aqui. E dizer que, para mim, hoje, saúde é muito mais, né, do que o corpo físico. É o cuidado com a nossa alma, com o nosso espírito e com o nosso corpo. E quando essas três coisas estão bem, né, estão em equilíbrio, né, a gente é um indivíduo saudável. E hoje eu me sinto uma médica melhor, né, mais completa, depois de ter participado, né, da formação também em terapia sistêmica familiar com a doutora Marisete, que me acrescentou tanto na minha formação como médica, como profissional, de também já ter feito esse curso de luto, que é maravilhoso, sensacional, recomendo para todos, e que abriu também, né, a minha visão de que luto não é só por morte, né, mas por todo tipo de perda que a gente passa na vida. E durante a nossa vida, a gente passa aí por 15 a 20 perdas, desde que a gente nasce. E agradecer, né, pela oportunidade. Obrigada, cada um de vocês que se disponibilizaram compartilhar suas histórias, agregar na experiência, como a doutora Karina. Para mim é uma alegria muito grande, fico muito feliz de saber que nós temos uma missão a cumprir e que nós podemos nos unir para cumprirmos essa missão, porque vai chegar ao mesmo lugar no ser humano, no outro. Então, esse é o percurso e é a interseção que acontece, né? Estamos aqui porque todos nós queremos ser pessoas melhores para ajudar aqueles que precisam. Eu agradeço muito, muito, muito. E agradeço todas as pessoas que estão nos ouvindo. Então, não deixe de continuar conosco através da aula dia 17. Mande setinhas, divulga para todas as pessoas, dá um joia, né? E procura o Tiago no Instagram dele. Acho que vai ser muito legal. E é isso. Obrigada, obrigada, obrigada.